E se você descobrisse que esse Deus no qual você acredita é só uma mentira muito bem contada na qual você caiu até hoje? No vídeo de hoje eu trago pra vocês a minha resenha de Hellbound, Profecia do Inferno, o mais novo dorama com o Yoo Ah-in, que estreou ontem, sexta-feira, dia 19 de novembro. Hellbound é uma produção original da Netflix de 6 episódios com 50 minutos cada. Não é um dorama completo, é claramente a primeira temporada de uma saga, ou pelo menos a gente espera que seja, porque ele tem ali um fechamento com cara de temporada. Algumas coisas são finalizadas, mas muita coisa fica aberta para ser resolvida no futuro da história. Profecia do Inferno é dirigido pelo diretor Yeon Sang-ho, que tem vários outros trabalhos aí mais ou menos nesses mesmos moldes de fim do mundo, de história de terror, não é bem de terror, mas assim, é uma fantasia mais indo pro gênero de terror do que para o gênero de fantasia. E ele é não apenas o diretor, mas também o roteirista de Profecia do Inferno. Outros trabalhos aí no currículo dele são Invasão Zumbi, Trem para Busan, Invasão Zumbi 2, Península, Psychokinesis, a animação The Fake, que é a animação que deu origem à segunda temporada do dorama Save Me, e também é roteirista da série The Cursed, que é um dorama que fez muito sucesso lá na Coreia ano passado. Esse ano já teve filme, ano que vem tá previsto uma segunda temporada do dorama. É um homem que sabe o que tá fazendo aí nessa área desses filmes de fantasia, fim do mundo, sobrenatural, né. No elenco temos Yoo Ah-in, que é conhecido por seus trabalhos em Chicago Typewriter, dorama, que tem resenha aqui no canal. Vou deixar a resenha aqui em cima no card. Na verdade, todos os vídeos que eu vou mencionar aqui nessa resenha de Profecia do Inferno, eu vou deixar uma playlist aqui em cima no card, tá? Porque além dessa resenha de Chicago Typewriter, aqui no canal tem ficha do ator, do Yoo Ah-in, tem também resenha de Alive, que é um filme com ele, resenha de Em Chamas, que é um filme com ele, tudo isso aqui em cima no card. E estrelando também a atriz Kim Hyun-joo, que está em Undercover. Mas além dos dois, claro que a gente vai ver vários outros atores conhecidos da Dramalândia aí nesse dorama, e dois que eu dou meu destaque são Kim Ji-rock, que a gente conhece de Além do Mal, aqui no canal tem 2 vídeos sobre Além do Mal, os vídeos estão aqui em cima na playlist, e também o ator Ryu Kyung-soo de Itaewon Class, aqui no canal também tem resenha de Itaewon Class no card. Profecia do Inferno está disponível tanto dublado quanto legendado, e isso é muito importante, que as obras sejam dubladas e legendadas, assim todos nós dorameiros temos acesso à obra, tanto nós que podemos escolher dublado ou legendado, quanto as pessoas que precisam de uma legenda por alguma deficiência auditiva, ou as pessoas que precisam da dublagem por alguma deficiência visual ou por alguma dificuldade na leitura. Quanto mais obras legendadas e dubladas a gente tiver no nosso mundo dos doramas, mais dorameiros chegarão de todas as idades, de todas as realidades. E é isso que a gente quer, né? Que a nossa comunidade cresça cada dia mais. E já que já estamos falando da dublagem, né? Eu gostaria de falar que o trabalho do ator Eduardo Drummond, que é o dublador do Yoo Ah-in, foi assim, muito bem feito. Eu gostei realmente do trabalho dele, porque o Yoo Ah-in é um ator, tipo, incrível. Então, você precisa realmente de uma boa dublagem para conseguir passar tudo que o Yoo Ah-in consegue passar ali na voz dele, na interpretação dele. Então, pra mim, o trabalho do Eduardo Drummond foi, assim, muito positivo. Mas eu também gostaria aqui de deixar uma crítica ao estúdio Som de Veracruz, que foi quem fez a dublagem. A pronúncia dos nomes está muito ruim, tá? Assim, parecendo que a gente tá vendo a primeira obra coreana dublada da vida. É muito Lee, é muito Seonan, é muito Jung. E a gente já teve outras obras com uma pronúncia muito melhor sendo exibidas aí na Netflix. Então, assim, gente, falando numa boa mesmo, chama uma galera que fala coreano, né? Pede ajuda do centro cultural, qualquer coisa do tipo, mas tem que dar uma melhorada nessa pronúncia aí, porque fica chato a gente ouvir os nomes mal pronunciados. Se a gente não tem esse tipo de problema quando a gente vê uma obra gringa, uma obra falada em inglês, a gente também não quer esse tipo de problema numa obra falada em um outro idioma. Acesso à informação não falta. Digo isso como uma crítica construtiva mesmo, é algo que parece um mero detalhe, mas é de detalhes que uma boa produção é feita. E com certeza pra gente que é fã vai ser muito mais agradável e muito mais gostoso e muito mais fácil a gente se abrir a assistir uma obra dublada quando a gente vê esse tipo de cuidado na produção. E obrigada, dona Netflix, né, menina, por você ter dublado aí Profecia do Inferno. Eu tô amando que agora você tá dublando tudo, pelo menos tudo que é original da Netflix tá vindo dublado. Obrigada mesmo, sua linda.
Se você já tá feliz que, mal passaram aí 24 horas do lançamento de Profecia do Inferno e Manuzinha já te trouxe uma resenha, deixa sua curtida aqui no vídeo, compartilha esse vídeo com os amigos e se inscreva no canal, porque agora a gente tá rumo a 150 mil inscritos e eu preciso da sua ajuda pra chegar lá. Além disso, te convido a fazer parte da nossa lista de notificações do WhatsApp, assim você não perde mais nenhum vídeo, porque sempre que tiver um vídeo novo eu mando um oi pra você lá no WhatsApp, um link com o vídeo, você assiste a hora que você puder, você não esquece mais de assistir nada. Basta você mandar um oi para esse número que tá aqui na tela. E não se esquece, gente, de salvar esse número na agenda do seu celular. Muita gente entra na lista e mesmo assim fica sem receber notificação porque esquece de salvar o número no celular. E se vocês não salvam o número na agenda do celular de vocês, o WhatsApp bloqueia o envio das mensagens. Então, lembra, manda um oi, salva na agenda e aí sim você vai receber todas as mensagens do canal, não vai perder mais nada. E vamos lá, né? Do que fala a Profecia do Inferno? Profecia do Inferno conta a história de um futuro muito próximo. A história começa em 2022, se não me engano, e depois vai 4 anos para o futuro. Mas quando começa em 2022, a gente fica sabendo que estão acontecendo algumas mortes que uma nova religião que está surgindo, chamada Nova Verdade, vê que essas mortes não são assassinatos ou mortes naturais. Eles dizem que essas mortes são mortes causadas por Deus, são mortes de pessoas que foram condenadas. Segundo eles, um anjo aparece para uma pessoa, faz uma premonição, dá uma sentença para essa pessoa e diz para a pessoa dia e hora da morte dela. E aí, quando dá, no dia e na hora marcada, realmente a pessoa morre. Surgem 3 executores do inferno, 3 criaturas que vão matar esta pessoa e levá-la para cumprir a sua pena no inferno. Esta é a crença dessa religião, só que o incrível é que essas mortes realmente começam a acontecer e elas começam a acontecer na frente de todo mundo. As criaturas realmente existem, elas aparecem do nada, no lugar aonde a pessoa que recebeu a sentença está, não importa onde ela está, as criaturas aparecem lá. E a gente vê nessa primeira morte que a gente assiste no primeiro episódio, que o objetivo dessas criaturas é realmente punir a pessoa que vai morrer, porque não é uma morte limpa, não é uma morte tranquila, não é uma morte de uma pessoa que está fazendo a passagem. As criaturas vêm e elas dilaceram a pessoa que está sendo punida, rasgam o corpo da pessoa, arrastam a pessoa pelo asfalto, batem inúmeras vezes a cabeça da pessoa em alguma parede, no chão, aonde for. Fica claro pra gente que aquelas criaturas, aqueles executores do inferno realmente querem fazer com que aquela pessoa sinta dor antes de morrer. E aí, quando a primeira parte da execução, que é essa parte de dor, chega ao final, essas 3 criaturas se juntam ao redor da vítima, ou segundo a Nova Verdade, ao redor da pessoa que cometeu o pecado e está sendo punida, e aí eles queimam essa pessoa viva. Sobra praticamente nada de restos mortais da pessoa, e o estranho é que mesmo que você faça um teste de DNA ali, aquela ossada fica irreconhecível, fica como se ela fosse de um material que não existe na Terra. E depois disso, as criaturas somem como se nada tivesse acontecido. Como tudo isso é muito absurdo, é muito difícil que alguém esteja fingindo, esteja se passando por essas criaturas, por conta de tudo isso ser muito fantasioso e ao mesmo tempo muito real, porque são muitas e muitas pessoas que veem aquilo acontecendo. Essa nova religião, a Nova Verdade, começa a receber mais e mais seguidores. O líder dessa religião se chama John Jin-soo e ele diz que há 10 anos ele está tentando alertar as pessoas sobre estes acontecimentos, sobre estes executores e sobre os anjos que vêm fazer a profecia. Só que até o momento ninguém quis dar ouvido para ele. Ele sente que as pessoas agora só estão acreditando no que está acontecendo porque elas conseguem ver, porque afinal de contas a gente tem hoje em dia as redes sociais, então tudo de mais bizarro a gente acaba filmando e jogando lá, e foi com o auxílio das redes sociais que as pessoas ficaram sabendo que esses casos aconteciam no mundo inteiro e há muito tempo.
Além da Nova Verdade, que é essa religião do Jeong Jin-soo, tem também um grupo, uma seita, que se diz, na verdade, seguidora da Nova Verdade. E eles se chamam de Arrowheads. E esses Arrowheads são justiceiros, mas eles não são apenas justiceiros. Eles são justiceiros que se colocam acima do bem e do mal, que se colocam no direito de julgar as outras pessoas como Deus estaria julgando, como se eles soubessem quais são as vontades reais de Deus, como se eles fossem bons o suficiente para decidir quem era pecador e quem não. O que acontece é que no começo dessa história, uma mulher chamada Park Jong-ja recebe uma sentença. Um anjo aparece para ela e lhe diz o dia e a hora de sua morte. Ela pede ajuda à Nova Verdade e o que ela recebe deles é uma proposta de dinheiro em troca de poderem exibir ao vivo a sua morte, o que eles não chamam de morte, eles chamam de demonstração. É uma demonstração do poder de Deus. E é nesse momento, nessa demonstração da Jong-ja, que a gente já vê tudo de mais monstruoso que vai ser mostrado pra gente durante toda essa história. Eles não apenas vão fazer essa exibição online, eles também abriram ali um espaço na casa da Jong-ja para que as pessoas pudessem ver a demonstração dela da rua, como se aquilo fosse um grande teatro a céu aberto. O dinheiro que vão pagar para ela não é pouca coisa não, são 3 bilhões de wons, o que dá 140 milhões de reais. É um dinheiro violento e é um dinheiro que essa mulher resolve que vai receber. Sim, porque 140 milhões de reais, 3 bilhões de wons, com certeza vão ajudar os filhos dela. Os filhos dela, que se essa demonstração for real, se ela realmente morrer na mão dos executores do inferno, as crianças dela vão ficar sozinhas no mundo. Esse dinheiro vai ser importante para elas. E esse é o último ato que ela resolve fazer em vida para seus filhos. No dia da demonstração, além da casa dela estar ali aberta e exposta para todo mundo na rua, algumas pessoas chamadas de VIPs vêm para próximo do local onde ela vai ser executada. Sim, eles vêm assistir o negócio, literalmente, de camarote. São esses VIPs os responsáveis pelo dinheiro que ela vai receber. Foram eles que fizeram todas as doações que a Nova Verdade precisa, inclusive essa doação tão absurda de 140 milhões de reais para poder assistir à execução da mulher de perto. Jong-ja realmente é executada pelos executores do inferno e a partir daí a Nova Verdade vira a única verdade. A partir daí todo mundo que se coloca contra as crenças da Nova Verdade começa a ser perseguido. Afinal de contas, todas as pessoas viram a confirmação, viram os executores matando aquela mulher, aquela pecadora. E o mundo que a gente conhece começa a ir por água abaixo. As pessoas começam a viver no medo, sem saber se o que elas estão fazendo vai ou não vai ser considerado pecado, se amanhã elas vão acordar e vão ou não vão receber uma condenação. Então, ou você vira um fanático pela Nova Verdade, ou você vai ser cada vez mais perseguido, agredido e talvez. De agora em diante eu vou falar um pouco das minhas impressões sobre esse dorama e principalmente sobre o que esse dorama faz a gente pensar. Então é claro que vai rolar spoiler de agora em diante. Essa é a minutagem para você ir pro fim do vídeo ver só uma conclusão sem spoiler nenhum, caso você não goste de spoiler e ainda não tenha assistido Profecia do Inferno. Agora, se você gosta de spoilers ou já assistiu o dorama, bora continuar. Antes de entrar na parte de roteiro, de história e das mensagens, no que esse dorama faz a gente pensar, que eu acho que é o ponto muito forte de Profecia do Inferno, vamos falar um pouco de efeitos especiais, de sustos. Esse é um dorama de fantasia indo pro gênero do terror, mas não é exatamente terror, ele é mais uma fantasia meio macabra, meio violenta e uma ação. Ele tem um pouco de mistério também, porque a gente vai descobrindo alguns detalhes da história pouco a pouco, mas ele é basicamente uma fantasia mais dark, mais pesada. Por conta disso, ele tem muitos efeitos especiais
Esses efeitos especiais são bem feitos? São. Eles são os melhores efeitos pensados? Não. Na verdade, assim, me incomoda muito como eles criaram esses executores e principalmente como eles criaram o anjo. O anjo eu achei muito feio. Ele é tipo um grande rosto que aparece do nada, mas ele não parece muito um rosto, ele parece mais uma pessoa com uma fantasia de fantasma. Sabe aquelas fantasias que você coloca o lençol em cima? Então, sempre parece que tem um lençol em cima da cabeça daquele anjo. É muito estranho, eu achei muito feio. Dava pra fazer tipo de um monte de jeito. Não foi um jeito legal. E os executores do inferno também, eu achei muito carinha de conto de fadas, carinha de bicho-papão do Harry Potter, sabe? Ele é tipo um monstrengo, tipo um abominável homem das neves, um yeti, sabe? Um macaco muito grande, só que de brasa, só que de rocha, só que de algo que pega fogo. De carvão, talvez ele seja feito de carvão. Achei muito esquisito, não gostei, não ficou bonito. São bons efeitos especiais porque você vê que tá feito direito, mas a concepção do negócio eu achei muito mirim, dava pra ser muito melhor. Também é um dorama de susto e de muito barulho versus silêncio. Então assim, se você vai assistir isso no fone de ouvido, se prepara, porque tu vai tomar uns sustos e vai gritar. Mas não é susto de medo, ninguém vai ficar com medo de fazer xixi na cama se for assistir esse negócio de madrugada e depois for deitar pra dormir. Isso não dá medo, mas ele assusta, ele te pega desprevenido. Então se eu tenho aí esses elogios e essas críticas pra fazer aos efeitos especiais, ao roteiro, eu só tenho mesmo elogios. A história é muito bem escrita, a história prende a gente fica interessado em saber o que vai acontecer a seguir. É um roteiro que já se apresenta muito interessante porque os personagens principais da história vão mudando conforme a história vai andando. Então a história começa, na verdade, tendo dois personagens principais que são o policial e o Jeong Ji-soo. E do meio do caminho pra frente, o Jeong Ji-soo morre e o policial não aparece mais. E aí a história pula 4 anos pro futuro. E a advogada, que no começo da história era apenas uma personagem secundária, torna-se a nova protagonista. Isso eu achei muito bacana, eu não me lembro de outros doramas que você começa a assistir entendendo que aquela pessoa é o protagonista. No caso aqui, tô falando do Jeong Ji-soo. Eu não lembro de nenhum outro dorama que você tá vendo o protagonista e de repente o protagonista morre. E é uma outra pessoa que entra no lugar dele. Isso foi bem bacana. E é bem bacana também a gente ver as críticas que esse roteiro traz. Quando a gente assiste Profecia do Inferno, o mais chocante é que, na verdade, a gente não fica chocado com nada que tá acontecendo. Porque, na verdade, a gente já vive no mundo de Profecia do Inferno. Só falta mesmo o anjo e os executores do diabo. Agora, seitas que fazem de conta que são religião, tá cheio por aí. Pessoas fanáticas que fazem de tudo pra te levar pra crença delas, tá cheio por aí. Em Profecia do Inferno, o que a gente mais vê, e a gente vê isso num crescente conforme os episódios vão passando, a gente vê muito a desgraça sendo colocada como um espetáculo. Então começa com essa demonstração da morte da Park Jong-ja ali colocada meio que em praça pública, colocada pra rua inteira assistir a morte dela. Os VIPs vão assistir de camarote, colocar a cadeirinha bem próximo de onde os executores farão ali a passagem dela, farão ali a execução dela. Só que 4 anos depois, quando a gente chega nessa segunda parte do dorama, quando o Jin-soo já faleceu e a gente já tem um novo líder para essa seita, a gente percebe que eles têm agora praticamente uma emissora de televisão para exibirem sempre que eles quiserem exibir uma demonstração. As pessoas da sociedade de depois de 4 anos, elas já estão acostumadas ao tempo todo verem alguém morrendo na TV, na mão dessas criaturas, e elas acham essas execuções normais. As pessoas de 4 anos depois do início da história, elas acham que faz sentido todo mundo se julgar como pecador, todo mundo querer parecer mais próximo de Deus do que a outra pessoa e apontar o dedo e julgar. E no final solta aquela clássica frase de: não, mas só Deus pode julgar. O julgamento é apenas divino. Só que eles se fazem de ferramenta para o Senhor, como se julgar pela boca deles fosse algo que vem
do céu, que vem de Deus. A sociedade acostumou com isso, com essa transmissão da desgraça alheia. E no mundo real é a mesma coisa. Na verdade, algumas coisas ali em Profecia do Inferno, as poucas coisas que realmente chocam, só chocam também pela forma como elas são apresentadas, como por exemplo, aquele youtuber que se apresenta quase fazendo uma caricatura de tribos, de aborígenes, ele pinta o rosto, ele usa um crânio de animal como se fosse uma coroa, como se ele fosse de alguma tribo, como se ele tivesse algum conhecimento milenar. Mas o nosso estranhamento só acontece porque é assim que ele tá vestido. Porque se a gente pegar as mesmas falas dessa personagem e colocar em um homem de terno azul marinho, a gente vai ver que não é só um personagem de dorama, a gente vai ver que essa pessoa existe no mundo real em qualquer canal de TV que você ligar às 2h47 da manhã. Os discursos de ódio da Arrowhead têm o que de diferente dos discursos de ódio que a gente sabe que muitas e muitas religiões têm hoje em dia. A ideia de que essas pessoas podem fazer o que elas quiserem fazer só porque elas estão ao lado de Deus. Que diferença tem isso dentro do dorama do que a gente vive aqui fora? Que as pessoas acham que elas podem falar o que elas quiserem porque é liberdade de expressão, que elas podem agir como elas quiserem agir porque Deus não aprova isso, Deus não aprova aquilo. Quem essas pessoas pensam que são para saberem o que Deus quer ou deixa de querer? A questão é que as pessoas criam religiões para justificarem os seus atos. E muitas vezes as religiões não são exatamente o problema, porque muitas vezes essas religiões realmente estão pregando apenas a paz e o amor. Mas o ser humano vai lá e deturpa tudo isso e manipula a história da forma que melhor lhe convém, que é o que o Jong Jin-soo fez aqui na história. Ele achava que ele era um jovem sem nenhum pecado, ele achava que ele era um jovem que jamais poderia receber uma condenação daquelas. Então ele começa a tentar entender por que ele recebeu aquela condenação, o que ele fez de tão errado. E como ele acha que não tem como ele ter feito nada de errado, ele cria todo um folclore, cria toda uma religião para justificar para as pessoas por que elas vão morrer. Porque ele sabe que várias pessoas vão passar por aquilo, assim como ele vai passar. Só que na hora de ele passar por aquilo, ele dá um jeito de encobrir tudo, encobrir a sua morte. Porque imagina que as pessoas diriam se descobrissem que ele, que é o líder daquela religião, o líder daquelas pessoas, é um pecador de pecados tão graves que vai ser executado. Ou seja, é uma farsa que ele cria, que ele vive, que ele faz com que pessoas vivam naquela farsa, mas no fim, ele é o único que sabe a verdade e ele é o único que sabe que tudo ali é um circo, que tudo aquilo é mentira, que nada daquilo tem sentido. E depois da morte dele, a gente vê que as coisas só pioram. O novo líder da seita só aceita aquela seita, só aceita aquela religião, porque ele sabe que é a religião mais poderosa da atualidade, porque ele sabe todo o status que ele vai ganhar por ser o novo líder e por mentir que o antigo líder está aí pelo mundo, angariando fiéis e trabalhando em causas humanitárias, quando na verdade ele simplesmente está morto pela mão de um anjo, pela mão de um executor e ninguém sabe por quê. E indo mais para o fim do dorama, a gente tem os dois ganchos que são criados para uma segunda temporada, que eu espero muito que aconteça. Primeiro porque a história precisa ser mais explicada pra gente, né? O que vem a seguir. Eu acho que tudo que foi explicado até agora foi muito bem explicado. O roteiro, ele não deixa pontas soltas. Ele apenas plantou várias sementinhas que vão brotar mais pra frente. Mas até então, a história não tá perdida, a história não tá jogada. A gente não precisa de uma segunda temporada para explicar a primeira, e sim apenas para dar continuidade. Os dois ganchos são: primeiro, a sobrevivência do bebê. Então, próximo do final, a gente sabe que um anjo aparece e faz uma profecia, faz uma condenação a um bebê. Essa condenação de um anjo a um bebê mostra que toda a ideia do Nova Verdade, na verdade, é uma grande mentira. Se os anjos só aparecem para pecadores e pecadores com pecados muito graves, que pecado teria cometido uma criança, um recém-nascido? Não faz nenhum sentido. Isso prova que é tudo um acaso.
que ninguém sabe, na verdade, o que são os executores, o que são os anjos, se é que são anjos, se é que são executores do inferno, se é que tem alguma ligação com Deus. Ninguém sabe o que são essas criaturas, só inventaram um monte de mentira para justificar. E aí, quando estes executores aparecem para executar o bebê, a mãe do bebê e o pai do bebê abraçam a criança, se colocam no meio dos executores e da criança. Os executores executam os três, mas o corpo dos pais consegue proteger o bebê. E aí a gente não faz ideia de como que isso foi possível e de por que também que os executores foram embora, deixaram a criança sobreviver, voltaram para executar mais uma outra pessoa ali no mesmo ambiente onde aquela criança que sobreviveu estava, executaram a outra pessoa e foram embora. Ou seja, o bebê continuou ali. É como se aquilo fosse um sacrifício dos pais, um sacrifício que foi permitido. E será que é um sacrifício também? Será que existe realmente essa regra de tudo bem, os pais salvaram o bebê? Será que para os executores isso faz alguma diferença? E o segundo gancho para essa próxima temporada é o fato de que depois, né, de tudo isso que acontece com esse bebê, tudo isso que é muito estranho, que é muito inédito, nunca aconteceu algo do tipo. Depois disso a gente ainda vê que a Jung-ja, que é aquela mulher que foi executada ali meio que em praça pública, ela volta à vida. Sim, os restos mortais dela que haviam sido mantidos no local, porque no local eles fizeram quase como um memorial da mulher, quase como que um altar ali, não como se a mulher fosse uma divindade, mas como se a mulher fosse um símbolo de lembrar dos pecados dos humanos, sabe? Os restos mortais dela estão ali dentro e de repente aqueles restos mortais voltam à vida, se completam, vêm pedaços dessa mulher, sabe Deus de onde, sabe Deus se é do inferno, mas eles refazem o corpo dela e ela volta à vida. Que história que essa mulher terá para contar? Será que ela sabe onde ela estava? Será que ela foi para algum outro lugar? Ela foi mesmo para o inferno? Será que ela estava em outro plano, em outra dimensão? Ou será que ela simplesmente estava morta e voltou a viver? Eu achei ganchos muito interessantes, principalmente porque se a Jung-ja voltou à vida, outras pessoas também voltarão e com certeza o próprio Jin-soo voltará à vida. E eu tô muito curiosa para saber o que ele vai fazer depois que ele voltar à vida e ele perceber que ele estava mais por fora do que ele jamais pôde pensar. O que ele vai fazer depois que ele perceber que toda essa ideia maluca que ele criou gerou a seita que gerou lá na frente? Porque na época dele ele já fazia coisas erradas, mas a seita era algo menor, a Arrowhead era algo menor. Depois de 4 anos, aquilo tomou um tamanho, aquilo tomou um descontrole tão grande. Como será que ele vai reagir? E como será que ele vai reagir ao fato de que agora ele tá vivo de novo? Até o momento a gente não tem ainda confirmação dessa segunda temporada, muito menos uma previsão, mas também, né, gente, o negócio lançou ontem, sexta-feira, dia 19. Vamos torcer para que Profecia do Inferno faça um senhor sucesso, assim vai rolar grana e esse povo faz logo uma segunda temporada pra gente. Essa foi a minha resenha de Profecia do Inferno. Eu espero que você tenha gostado do vídeo que eu trouxe aqui e desses questionamentos que esse dorama tão curtinho, né, apenas 6 episódios, mas todos esses questionamentos muito interessantes e muito possíveis, muito reais, muito atuais. Todos esses questionamentos que esse dorama faz a gente pensar. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, compartilha esse vídeo com um amigo e, é claro, se inscreva no canal. Agora, aqui do lado, eu trago pra você uma playlist com tudo que eu já resenhei e está disponível na Netflix. Clica lá, vê qual dessas resenhas que você ainda não assistiu e eu te vejo nos próximos vídeos. Nadia Poya!